Ontem, nos Estados Unidos, foi concluído o julgamento do litígio entre a atriz Amber Heard e o ator Johnny Depp, que eram casados. Ela publicou em 2018 um texto nas redes sociais e também no jornal Washington Post, em que ela se diz vítima de abusos domésticos. Como ela era casada, embora ela não cite o ator, como ela era casada com ele, ficou evidente que era dele que ela estava falando. O processo foi cercado de revelações assim, muito baixaria mesmo, uma coisa horrorosa. Foram 7 jurados que chegaram à conclusão ontem, Marcelo Pavão, de que a mais culpada é a atriz. Exato. Isso aí, Paulo, vai dar um filme, uma minissérie, alguma coisa de muito sucesso. E olha, corre o risco até do Johnny Depp interpretar ele mesmo no filme. É assim, é um show de horrores esse processo que a gente precisa explicar. Tanto a Amber e o Johnny Depp, eles eram casados. Aí eles se separaram, teve um processo de separação, onde ela foi indenizada pela separação. Só que ela ficou insatisfeita nesse primeiro processo. E aí veio esse editorial no Washington Post, que causou, aí sim, um grande estrago, primeiro na carreira do Johnny Depp, né? Ele começou a ser cancelado, como se fala, e depois veio o processo. Foi ele que moveu o processo, pela difamação, pela injúria, pela calúnia. E aí ela entrou também com outro processo pedindo 100 milhões de dólares. Ele pediu 50 milhões e ela 100 milhões de dólares. E aí eles escolheram o estado da Virgínia para fazer o processo, porque no estado da Virgínia há uma limitação de condenação. Então eles estavam assim, eu peço 100, mas como não pode condenar acima de 10 milhões, então eu controlo o dano. E aí o que acontece? Esse estado da Virgínia tem uma outra particularidade. Ele é um dos poucos estados americanos que permite a filmagem dos julgamentos e das audiências. Então virou um show, um espetáculo. E aí tudo era, né, motivo de ir para a mídia. Agora, o mais interessante dessa história, primeiro, é deixar claro que os dois foram condenados, né? O Johnny Depp, a juíza estabeleceu 3 quesitos, em 2 a Amber foi condenada e em 1 o Johnny Depp foi condenado. Agora, o mais interessante de tudo... Agora, eram 7 jurados, era júri, né? Era júri, né? Porque lá é jurado. O sistema jurídico americano, ele é muito diferente na prática do brasileiro, porque quando você é julgado pela sociedade, lá, esses jurados, eles equivalem a uma decisão final. A sociedade desistiu. Tanto que muitos processos lá a sociedade versus fulano de tal. Não é um contra o outro. Então é a sociedade. E a sociedade se manifestou nesse caso. Então, acabou. Não vai para mais ninguém, está decidido. Não tem recurso. Não tem recurso. Essa é uma regra inicial da coisa. Agora, o mais interessante é que a Amber ela foi com uma agressividade jamais vista nos tribunais, pelo menos envolvendo atores, contra o Johnny Depp, falando horrores do Johnny Depp. E o Johnny Depp, desde o início, falando, eu sou esquisito, mas eu não sou louco. Eu tenho meus problemas, mas não é por aí. E aí eu destaco a posição, a atitude de uma das advogadas do Johnny Depp. Uma advogada praticamente recém-formada, ela se formou em 2010, a advogada do Johnny Depp. E ela foi sutil o suficiente para... Parece uma coisa tão simples, olha, por que ninguém pensou nisso? A Amber juntou no processo, alegando agressões do Johnny Depp, uma foto de um determinado dia, mês e ano. Dizendo, olha, isso aqui foi o que o Johnny Depp me deixou, com o nariz provavelmente quebrado, com a cara toda cheia de escoriações, eu estou toda estourada aqui. E no dia seguinte, a própria atriz publicou uma outra foto, onde não tinha nada. E aí foi confrontada com ela mesma. Caiu, porque até então, a gente está acompanhando esse julgamento já há algumas semanas. A coisa vinha assim, não, o Johnny Depp é um assassino, é um monstro, ele não presta. E ele ficava só balançando a cabeça no julgamento. E a acusação descendo a lenha. Quando entrou essa advogada, depois eu vou ver até o nome dela que eu faço questão, uma advogada relativamente nova, ela simplesmente confrontou a Amber
com a foto que ela mesma publicou. Falou, como é que você tá com o nariz quebrado na terça e na quarta você tá maquiada para ir numa festa? Acabou a defesa. Foi ali que caiu toda a tese dela. Porque ela estava mentindo. Dentro, se teve ou não a violência, a coisa acabou indo para um lado que era da escatologia. Ela falou absurdos na coisa. E o Johnny Depp falou, não, que história é essa? Isso não aconteceu, você está inventando. Até a hora que ela foi confrontada com ela mesma, caiu a tese, houve a condenação e tudo indica que ela não tem o dinheiro, e nos Estados Unidos é muito comum a pessoa decretar a falência civil, que é assim, tipo, é o fim como pessoa. E não são poucos os artistas que estão nessa história. Vários já declararam falência, depois você retoma, mas você declara falência e aí você assume publicamente que você não tem condição de pagar, e isso dá uma série de implicações nos Estados Unidos, ao qual essa Amber provavelmente vai estar envolvida, Paulo. O prejuízo na carreira do Johnny Depp, que é um grande ator, também é muito grande. Inclusive, ele deixou de protagonizar o terceiro episódio da série Animais Fantásticos, Camila. Tá sem som, Camila. Já tá. A advogada é a Camila Vasques, que ela atuou junto com Benjamin Rotterborn no processo do Johnny Depp e da Amber. Então, essa advogada, que o Pavão até falou, praticamente recém-formada, que deu esse golpe na Amber, provando que ela estava mentindo. Ontem eu assisti a prolação da sentença e, assim, foi muito a postura da Amber durante o pronunciamento da sentença era de uma arrogância total. E o John Depp nem foram só os advogados, o que lá também é permitido e aqui no Brasil não. Então, assim, ela tinha uma postura de arrogância. A hora que veio a condenação dela, né, por 2-1, vamos dizer assim, ela transformou, ela ficou destruída, ainda mais com a condenação monetária que ela recebeu. E como o Pavão disse, lá você pode chegar a pedir a falência da pessoa física. Aqui no Brasil isso não acontece. Mas foi assim, as acusações dela, desde o começo, foram muito pesadas. Realmente, como o Pavão disse, ela pintou um monstro em relação ao John Depp. E ele perdeu o trabalho, ele teve realmente um prejuízo em relação a isso. Se houve uma agressão, como ela alegou através da foto, a gente nunca vai ter como saber. Mas aquilo que ela mostrou na foto e outras provas que ela levou ao tribunal foram todas desmascaradas pelos advogados John Depp. E assim, algumas coisas nesse processo, a questão de ser midiático, trouxe os olhos do mundo para ver aquilo, né? E a gente pôde acompanhar também um jogo sujo entre as partes. E agora ela está desesperada, ela precisa de trabalho, ela precisa retomar a carreira dela, vamos dizer assim, inclusive para pagar a indenização ao Depp. Só que ela estava cotada para fazer a continuação do filme Aquaman, salvo engano, esse é o nome do filme, o Pavão já confirma, e está tendo protestos, está tendo abaixo-assinados para que ela não participe do filme. Ela ganhou notoriedade no primeiro filme do Aquaman, e agora na continuação está tendo um abaixo-assinado para ela não ser atriz do filme. Então a tendência agora, justamente por ter sido um julgamento midiático, é que além da condenação em si no tribunal, que foi para ambos, mas a questão monetária foi só para ela sai agora com uma bruxa má do julgamento, o Depp passe como coitadinho por causa das alegações inverídicas, e ela deve ainda perder muito trabalho, muita coisa na vida dela por conta dessas alegações que ela fez ao John Depp. Aí dá para ver, isso foi quando foi ontem, quando foi dada a sentença. Se você observar bem, a cara de arrogante dela vai se desfazendo conforme vai sendo prolatada a sentença. Esse rostinho vai ficando baixinho
dá para perceber, ou ela é ótima atriz, né? Mas ela encerra com uma cara de perdi, mas não estou satisfeita, a justiça está errada. Foi muito engraçado acompanhar a expressão dela ontem, enquanto era dada a sentença.